Fala pessoal, boas-vindas! Esta explicação visual é um oferecimento da Ford College. É excelente estarmos aqui para desbravar mais um conceito absolutamente fundamental no desenvolvimento de smart contracts. Na lição anterior, sobre Functions and Scope, ficou super claro como a passagem de variáveis para funções cria novos escopos locais e dita o tempo de vida de cada uma delas, né? Bom, hoje a gente vai pegar essa exata ideia de escopo e elevar para o próximo nível. Vamos conectar esse conceito direto ao coração da linguagem, o modelo de ownership e a segurança de memória em Rust. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. O termo Memory Safety, a famosa segurança de memória, costuma dar um frio na barriga de quem está começando em Rust, mas vamos mudar essa perspectiva hoje mesmo. Ao invés de enxergar o compilador como, sei lá, uma entidade punitiva que só sabe rejeitar código, pensa no motor de memória do Rust como um sistema mecânico maravilhosamente bem projetado. Ele garante um acesso à memória totalmente seguro, sem precisar daquele garbage collector tradicional que acaba atrasando a execução do programa. E ele faz tudo isso rodando regras mecânicas e super precisas lá no tempo de compilação. E aqui está o projeto estrutural que a gente vai construir peça por peça agora. Primeiro, regras básicas de ownership. Segundo, a diferença entre move e copy. Terceiro, empréstimos, o borrowing na prática. Quarto, analisando código e erros. E por fim, o quinto passo, conclusão e próximos passos. Parte 1. Regras básicas de ownership. As leis do motor. Olha só, essas são as leis imutáveis desse nosso motor. Para facilitar, imagina o ownership não como um conceito abstrato, mas como uma ficha física mesmo, totalmente única, uma moeda de ouro, digamos assim. Passo 1. Cada valor tem um único proprietário. Só existe uma ficha. Passo 2. Quando esse proprietário sai de cena, ou seja, sai do escopo, o valor sofre um drop e a memória é liberada na mesma hora. E o passo 3, se essa ficha for passada para outra função ou variável, acontece o que chamamos de move. A propriedade é transferida e o dono anterior perde o acesso imediatamente. A ficha física mudou de mãos com total segurança, sem nenhuma daquelas duplicações ocultas. Seção 2. A diferença, move e copy. Seção 2. A diferença, move e copy, lidando com diferentes tipos de dados. Agora, o que é realmente fascinante nessa divisão é como isso dita a performance da máquina inteira. De um lado da engrenagem, temos dados simples e de tamanho fixo que vivem lá na stack, como um número inteiro. Eles possuem o trait copy. Fazer a cópia de um número desses é tão barato e rápido que o motor simplesmente clona os bits e a variável original continua lá, firme e forte. Já do outro lado, temos os dados complexos alocados na heap como uma string. E atenção aqui, esses caras não são copiados por padrão. Eles sofrem um move, a propriedade inteira é transferida e a variável original é sumariamente invalidada para proteger a integridade do sistema. Então a grande questão é, por que a linguagem é tão linha dura com essa memória alocada na heap? Bom, é simples. É exatamente isso que previne aquele erro catastrófico de double free, onde dois proprietários tentam limpar a mesma área da memória, um verdadeiro desastre. Isso também evita os famosos ponteiros pendentes que ficam apontando para o vazio e elimina data races quando o código roda em paralelo. E vamos falar a verdade aqui. Duplicar acidentalmente estruturas de dados gigantescas na heap o tempo todo é, sem a menor sombra de dúvida, o atalho mais rápido para arruinar completamente a eficiência de um smart contract na blockchain da Solana, né? Indo para a parte 3. Empréstimos. Borrowing na prática. O acesso temporário. E essa tabela ilustra de forma brilhante como a gente deve visualizar os empréstimos. Pensa nas referências apenas como bilhetes de papel temporários, não como aquela moeda de ouro do ownership que a gente comentou agora há pouco. Um bilhete imutável, representado por E-comercial T, é tipo um passe de museu. Ele deixa um monte de gente ler e olhar para a obra de arte ao mesmo tempo, sem estresse nenhum. Mas o bilhete mutável, o E-comercial Multi-T, esse é um passe VIP super exclusivo. Ele permite modificar a obra, mas com uma regra absoluta: acesso exclusivo de escrita. Se tem alguém alterando o dado, absolutamente mais ninguém pode ler ou escrever ao mesmo tempo. É a garantia de que não vão rolar aquelas colisões mecânicas desastrosas. Chegando na parte 4, analisando código e erros, um inspetor de segurança em ação.
Vamos colocar a mão na massa e traçar o caminho dessa propriedade, linha por linha, num código simulado. No tempo 1, a gente aloca a string lá na heap. A variável S1 ganha a nossa ficha de propriedade. No tempo 2, a gente atribui S1 a S2. Opa, ocorreu um move. O nosso inspetor invalida S1 na mesma hora. Se tentar usar S1 agora, o alarme toca com certeza. Aí, no tempo 3, a gente faz um S2.clone. Isso sim é uma cópia profunda, intencional e explícita. Agora sim, S2 e S3 possuem seus próprios dados válidos e superindependentes. E se, por um acaso do destino, houvesse uma tentativa de imprimir S1 logo depois desse move, o inspetor do compilador emitiria a seguinte citação fria e calculista: Error. Borrow of moved value S1. A dica de ouro aqui é: não leia isso com frustração. Encare isso como uma multa super meticulosa de um inspetor de segurança do trabalho, pegando no flagra uma quebra estrita de protocolo, antes que isso cause um acidente terrível em tempo de execução. Agora, vamos ver um caso de sucesso traçando um empréstimo mutável certinho. No tempo 1, a variável greeting é a grande proprietária. No tempo 2, a gente passa um borrow exclusivo por uma função, ou seja, entregamos o tal bilhete VIP temporário. A função vai lá, anexa um texto extra e quando a chamada termina, o bilhete é devolvido limpamente. No tempo 3, o escopo original retoma o controle total e pode imprimir greeting com toda a segurança do mundo, sem causar erro nenhum. O motor funcionou com perfeição absoluta. E por fim, parte 5. Conclusão e próximos passos. Revisão do motor. Vamos dar aquela amarrada geral nas engrenagens mecânicas que fazem essa segurança de memória do Rust ser possível sem lentidão nenhuma. Primeira engrenagem. A propriedade é sempre uma ficha única, garantindo que a memória seja limpa no momento exato. Segunda, a gente precisa entender a diferença do material, onde dados complexos são movidos e dados simples são copiados. Terceira, os empréstimos oferecem aqueles bilhetes temporários superestruturados para a gente ler ou modificar dados sem roubar a posse de ninguém. E o mais importante de tudo, usem as mensagens do compilador como um verdadeiro painel de diagnóstico avançado, não como um obstáculo chato. E com todas essas regras fundamentais operando em sincronia perfeita, o motor de memória do Rush vira uma ferramenta de altíssima precisão nas nossas mãos. Para quem quiser dominar ainda mais esses conceitos e levar as habilidades em WebTray para um nível superior, a recomendação é acessar Forge.college para descobrir muito mais materiais educacionais de excelência. Esta explicação visual foi um oferecimento da Forge College. Já dá para se preparar para o nosso próximo mergulho profundo no tema, lá na lição Deep Dive into Ownership and Move Semantics. A gente se vê lá e bons estudos!